que mais uma transmissão do portal, algo que vai criar ou desfazer alguns nós na sua cabeça, mas que vai fazer com que você precise usar esse negócio que você não usa há muito tempo, que é o seu cérebro, para pensar. Não só para repetir ou para absorver, mas fazer com que você crie novos pontos de vista e consiga pensar coisas novas. E para isso, hoje eu vou chamar um cara já para começar dando um nó na sua cabeça, Marcos Romão. Vai lá, Marcão, fala com o pessoal aí hoje. E aí, galera, vamos dar um nó. Hoje não tem o Wagner para tirar o nó. Cara, deixa eu te falar, vamos começar com uma historinha que eu acho que eu já contei muito no Quinterapia, né, Isa? Eu acho que tal, não sei se Isa vai lembrar. Mas, enfim, uma história que é importantíssima assim, para a gente falar desse assunto. Tio Mário, bora lá, Kathleen, e aí? Vamos pegar firme. Olha só, tio Mário, eu tinha um amigo que era o meu oftalmo, né? Ele faleceu no início aí da pandemia. E ele era ateu, né? E ele dizia, Marcos, eu tenho um negócio para lhe contar muito importante. Por que eu tô falando isso dele ser ateu? Desculpa, galera. Ele dizendo assim, ó, porque ao falar que ele é ateu, tem mais firmeza ainda na história, entendeu? Porque jamais ele iria contar para outro cara. Ele disse, como eu sei que você está envolvido nessa história, e na época eu estava em construção de um livro, tal, e ele sabia que eu ia escrever, aí ele falou, ó, cara, escuta isso. Eu não acredito nisso, mas eu vivi. Olha só, Diomário, a coisa. Então, escuta. Tem um colega que a gente sempre fica brincando, jogando bola, tal, devido à profissão, né? Que ele começou a trabalhar médico, né? Não tem, ficou sem tempo. E aí ele disse que deixou de ir. Mas tinha um colega que estava, Diomário, vários oftalmos falando que ele já estava cego, completamente cego, quase. E ele deixou de jogar bola. Por causa disso, parou de dirigir, porque eram os amigos que, os filhos que levavam já para alguns lugares, enfim. E o cara, do nada, ele volta a jogar bola, Dilmar. E aí, Catherine, ele volta a jogar. E aí começou a ler bula de remédio, Dilmar. Começou, sabe, cara? Olha o poder dessa história de sugestão, olha só. E, cara, o cara ficou top, sem usar óculos, sem nada, Dilmar. E aí o meu oftalmo disse, cara, o que é que tá acontecendo isso? Eu preciso entender, eu vou lá um dia ver o que é que tá rolando. E aí ele falou, aí os amigos contaram que o que aconteceu foi uma cirurgia mediúnica, né, com o Dr. Fritz, Gilmar. Então ele passou pro Dr. Fritz, ele fez essa cirurgia e, cara, o cara voltou a jogar, a ler bula, ler letrinhas sem óculos, cara, ficou de boa, bom mesmo. Olha o poder do negócio. Com a cirurgia mediúnica. Para quem entende, sabe mais ainda o que é que eu estou falando. Né? Então, o amigo foi lá, o meu oftalmo, e disse, ó, você pode ir no meu consultório, bicho, num tempinho, só para eu dar uma olhada assim, o que é que o Dr. Fritz fez, só para eu entender aí desse campo. Aí ele falou, de boa, tá tudo certo. Vou ver tal dia, eu te ligo e a gente... E vou, não tem um problema com isso, não. Ou aquilo que eu sempre falo, Diomário, Kathleen e Isa, aquilo que eu sempre digo, ó, o seu consciente, aquilo que você fala, Diomar, é 5% de você. Seu subconsciente, essa divisão era muito legal. É 95% de você, principalmente depois dos 30 anos, né? Então, cara, o que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que você fala, Diomário, com o seu consciente, que é, galera, entra por aqui, o que a Isa disse, saiu por aqui, nem liguei. Será que o seu subconsciente também fez isso? Sabe? Então, isso é uma coisa a parar para pensar sobre isso. Que tem muita gente falando isso. Então, olha só o negócio. Ele foi, um belo dia lá pro consultório dele. Chegando lá, ele começou a investigar, né, mano? Botou em cada máquina. Ele disse que, meu Deus, olhava assim e começou a ficar com a cara de preocupado, né? E aí o cara olhou para ele assim e disse: o que é que você tem? Você tá com a cara de muito preocupado, não tô entendendo. Aí ele disse: não, deixa eu só olhar mais aqui um pouquinho. Aí começaram a investigar e disse: ó. O que vale realmente é o resultado, mas você tá pior, cara. Eu olhando aqui, nos equipamentos, você tá muito pior que antes.
O que vale é que eu tô bem, né, Gilmar? Tô vendo tudo, tô lendo bula, tô. Isso é o que vale. Ele disse: realmente, desculpa aí por ter te trazido para cá, para o consultório, enfim. Mas, para a clínica, né? Mas tá tudo certo, mano. Eu só vi que não entendi o que foi feito. Aí, enfim, Gilmar, o cara sai e chama outro para atender. 5 minutos depois, a atendente vai lá, bate na porta e diz: Ó, que foi? Ele só liga aí para a família do teu amigo que ele não tá conseguindo tirar o carro da garagem, tá cego, cego, tá vendo nada. Cara, aí ele olha para mim nesse momento e diz: Meu, olha que eu nem acredito nessas coisas, mas eu me senti muito culpado, mas muito. Porque ele diz: Cara, eu tirei a sugestão do Dr. Fritz. Sabe, eu fui lá e disse a ele que ele estava pior. E perceba, galera, que ele ainda fez assim, ó. O que vale é o resultado. Ou seja, aquilo que eu digo, ó. Você tá falando, tá entrando aqui, saindo daqui, mas e o sub? Né? Porque quando a gente leva para o poder da sugestão, que é o que a hipnose faz muito, né? O que é que o sub tá escutando, cara? Cara, ó, Dilmar, assim, bicho, só deu tempo, 5 minutos, pô, ele chegar no carro. Todo o trabalho do cara desfeito, o cara não enxergava mais nada, ou seja, uma sugestão na outra. Olha o poder de tudo isso, cara. Cara, isso é fantástico. Vamos ver o que a Isa tem para falar, porque a Isa é uma pessoa assim mais ligada ao que ela crê, né? E aí vamos ver o que ela tem para falar sobre isso. Porque você está me falando de uma coisa, de uma cirurgia mediúnica, né? Então, eu não vou entrar nessa parada de religião hoje, não, mas eu quero ouvir ela. Também não vou entrar nessa parada. Mas o que eu vejo nisso? É muito que a gente acredita, que a gente estuda. Lá vamos lá para aquela mesma frase de Henry Ford. Ele acreditou na cirurgia mediúnica. E a hora que ele chegou lá, ele pode até falar. Ele até falou, não, o que vale é resultado. Mas o que ele acredita? Como é que fica internamente? Qual é o sentimento dele a hora que ele ouviu o médico falar? Não, mas você tem muito pior. Que sentimento que isso trouxe para ele? Tá feita a programação. Porque você precisa de uma emoção. A sugestão sozinha, você só falar, não faz nada. Você precisa ter uma emoção envolvida. Envolveu, tá feito. E a hora que ele chegou, a hora que o médico falou, por mais que ele tenha essa resposta de o que vale é o resultado, mas como que isso bateu nele? Que emoção isso causou nele a hora que o médico falou, você está muito pior? Será que foi medo? Será que na hora ele não duvidou? Imediatamente ele não duvidou? O que vale é o resultado, mas internamente, puxa, isso que hora será que eu paro de enxergar? Pronto, duvidou? Você já acreditou, você já fez uma outra programação. Eu acho interessante, eu vou falar uma coisa, esse é muito de mim. Eu cresci muito próximo ao meu avô materno. Muito próximo a ele. E ele, a vida inteira, ele falava assim para mim. Eu me lembro de muito pequena ouvir o meu avô falar isso. Isa, nossa, a Isa tem uma cabeça. Pergunta para a Isa que ela lembra. Pergunta para a Isa que ela lembra. Até hoje, as pessoas que convivem comigo falam assim para mim, pergunta para a Isa que ela lembra. Muito provavelmente, meu avô me programou para isso. Hoje eu tenho essa consciência. Porque ele foi o tempo todo reforçando isso em mim, e quando eu era muito pequena. É a melhor hora para você programar. Eu sei porque tenho filhos pequenos. É a melhor hora para você. O que você está falando, eles estão aceitando. Qualquer coisa. Por isso é preciso ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes a gente está falando numa conversa normal, eles estão ouvindo, eles estão prestando atenção, eles estão absorvendo, eles estão acreditando. Então, aí vem um alerta para os pais na hora de ficar bravo, na hora da raiva, cuidado com o que fala, porque eles estão absorvendo tudo. Porque tudo vai gerando uma emoção. Então, eu acredito muito nisso. Como que foi a emoção dele na primeira sugestão, que foi a do Dr. Fritz, e como que foi a segunda sugestão, o doutor aí, o oftalmo. Bateu uma emoção, fez uma emoção, está feita a programação. Top. Deixa eu ver o que a Catherine pensa disso, porque
até onde eu percebi, o que é falado de que o aprendizado é através de um forte impacto emocional está sendo validado, mais ou menos, aqui. Vamos ver o que a Catherine tem para dizer. Como assim? Está sendo validado. A Isa falou que teve que gerar uma emoção, e essa emoção é que fez esse convencimento. E qual foi a emoção gerada depois? Então, a emoção é que praticamente dá o resultado. Não é só Uhum, ou gerar. Então, a emoção é que vai trazer esse resultado. Vamos lá. certo. Eu vou explicar isso com o nosso professor, né? L. Couto. Ele fala que basta um pensamento. Gerou uma dúvida, aí você já desprograma tudo. Aí não tem lei da atração que funciona, aí entra na questão da emoção que a Isa fala, que às vezes a gente nem falou, mas o que, que você sentiu ali dentro do coração? Vou citar uma história minha também. Eu cresci ouvindo que eu tinha vários problemas respiratórios ao longo da minha vida toda. Muitos. Ah, porque eu não posso isso. Onde tem poeira, você não pode. Ah, onde que tem cachorro, gato, nossa, fica longe. Eu cresci ouvindo isso. Então, quando eu chegava numa situação, eu olhava tudo. Se eu visse uma poeirinha, eu já começava a passar mal. Por quê? A sugestão foi tão impregnada desde a minha infância, igual a Isa citou, que aquilo já gerava no meu subconsciente eu passava mal mesmo. Eu tinha crises respiratórias, crises alérgicas. O Diomário já pôde presenciar isso. Realmente eu passava mal. E hoje eu tenho a oportunidade de corrigir isso na minha filha, porque ela pegou uma parte disso de mim, herdou. Porque ela também viu falando que não podia ficar com a roupa de cama mais de 2 dias. Aquela série de coisas que minha mãe instalou na minha cabeça. Que eu não podia ter gato. Se eu chegasse perto de um gato, eu já passava mal. Hoje a gata vive na minha cama. Então, O gato também. isso tudo foi desconstruído porque o Diomário soube muito bem trabalhar isso com uma sugestão e emoção ao mesmo tempo. Ele pegou coisas emocionantes para mim e fez um jogo de cintura ali na terapia e deu certo. Eu sou liberta disso hoje. Mas era muito complicado. Se eu chegasse na casa de alguém, eu sentisse que o ambiente não, por exemplo, um cisco no chão, era a ponto de ser assim, eu já passava mal, porque na minha cabeça é como se aquilo fosse muito sujo, era poeira, eu ia passar mal, ficava no meu subconsciente essa sugestão da minha mãe. E a sugestão dos pais para os filhos é muito forte. E a minha mãe instalou e tenta instalar isso até hoje na minha cabeça. Porque quando eu falo que tô liberta, aí ela tende a falar: ah, é porque você não lembra como é que era as crises que você tinha, você quase morreu e tal. E tenta reforçar isso em mim. Hoje, eu sendo adulta, então a gente realmente tem que ter cuidado com isso. Cara, é legal isso. Tem um experimento lá, que é o experimento da água, do Dr. Masaru Emoto, que fala muito sobre isso, sobre as sugestões, sobre como falar. Mas depois ele fez um outro experimento baseado no mesmo, que foi com o arroz, onde ele fala palavras boas para um, palavras más para o outro, e ignora. E o que ele ignora fica muito pior do que o que ele profere palavras ruins. Por que isso? Porque para o que é visto como bom ou como mal, ainda dá uma opção de escolha. Mas o que é ignorado, ele é sujeito ao que vier. Biblicamente, a gente diria que casa vazia, né, é moradia de qualquer um. Se você não tem o ditado popular é cabeça vazia, oficina do diabo. Então, cara, isso é muito poderoso. E é uma sugestão.
Eu costumo falar para as pessoas que esse forte impacto emocional realmente fixa coisas, consolida memórias. E você vai desenvolvendo gatilhos depois que vão te trazendo de volta essa memória ou gerando novos pontos de vista quando você confronta isso. Mas se você só aceita porque tem que obedecer, você não consegue gerar um novo ponto de vista, não consegue gerar um novo caminho. Nisso, a hipnose é fantástica, porque, como eu digo, a hipnose ela descortina isso. Ela elimina esse fator crítico e te dá acesso direto ao subconsciente. Então, você consegue, com a pessoa, através da hipnose, e não precisa dormir, tá, galera? Galera que está assistindo aí acha que precisa dormir. A Catherine estava totalmente acordada quando ela se libertou, e não fui eu, foi ela. Ela se libertou da rinite, que muita gente aí tem, das famosas alergias que a galera toda tem. Foi ela que se libertou, não fui eu que fiz nada, não. Da mesma forma, até Jesus falava, você crê? Então, está curado. Por quê? Porque ele também criava uma metáfora que fazia com que a pessoa viajasse dentro de uma história e se visse no contexto. Essa visualização ela é extraordinária. Eu vou dar uma sacada para a galera que vai assistir isso daí. Cara, você quer alguma coisa na sua vida? É muito simples. Ah, não? Não é? É sim. Visualiza isso e começa a traçar passos para trás, até você chegar no dia de hoje. E aí me fala, o que você tem que fazer hoje para chegar lá? Só não se distrai, continua no caminho, você vai chegar. Porque é quando você entra em contato consigo mesmo que você conquista fora, tudo que está lá fora. É quando você consegue introspectar e conhecer a máquina que vai gerar esse resultado. E é engraçado, o Marcão fala sobre... O médico falou, e aí o cara começou... Depois ele falou que estava tudo bem, que importava era o resultado, mas aí a gente tem um negócio chamado viés de confirmação. É material. E apesar da gente saber que as coisas são mentais e energéticas, a gente ainda precisa tocar. A gente precisa de rituais, como o batismo, como uma eleição, como um pai que levanta a mão e você fala, vai bater. Então, a gente precisa de rituais para visualizar as coisas. E é só assim que a gente consegue gerar uma emoção. Ou ouvindo, ou vendo. Porque isso gera um pensamento correspondente com aquilo que foi gravado em um determinado momento, lá no passado. E o Marcão fala um negócio que é muito top. Ele fala o seguinte, e eu já ouvi ele falando em vários vídeos, apego ao passado é o quê, Marcão? Fala aí pra galera. É sofrimento, irmão. E a galera não quer soltar, viu? É aquele bonequinho que eu boto lá agarrado no pé de espinho. Ai, tá doendo. Solta. Não solta, Dilma. E é o que você fala do Freud, é onde há um gozo no sofrimento. Cara, é isso. E meus, Freud, mais uma vez, meus pacientes sofrem de lembranças. Sofre de passado, cara. Não solta, cara. Cara, os monges budistas dizem o seguinte, que você é tão feliz quanto desapegado for. A medida da sua felicidade está na sua capacidade de se desapegar-se de si mesmo. E aí a gente entra lá no Joe Dispenza, dos três grandes, de você, do tempo e do ambiente. Fala, Kelly. Seu microfone está desligado. Fala aí. Eu fiquei sabendo de uma história interessante sobre o desapego. Uma aluna minha tem um casal de calopsita
E esse casal de calopsita sempre botava os ovinhos, mas ela ficava o tempo todo vigiando ali, olhando para ver se esses ovinhos iriam fluir da filhote e tal. Aí ela pegou e ainda falou assim para mim, eu fiquei vigiando e nunca que eles tiveram filhotinho, já tem uns 2 anos que ela tem um casalzinho de calopsita, e dessa vez deu o ovinho lá, ela não viu mais, soltou. Aí quando de repente ela tá escutando um barulho, foi lá olhar, tinha os filhotinhos lá, 4 filhotinhos. Ou seja, ela soltou, ela desprendeu daquele resultado. E aí o resultado veio. A única coisa que ela fez, ela continuou cuidando das calopsitas, que era o casal lá, deu água, comida, tudo, o que ela tinha que fazer, a parte dela. Agora, o que não cabe a ela aconteceu. Foi interessante. O Marcão fala muito sobre isso também. Aí Sobre ela ainda falou assim, hora que eu esqueci, aconteceu. Aí eu lembrei do soltar, né? Que a gente sempre escuta, mas a gente tem dificuldade de soltar por exemplo, o objetivo final, soltar aquele sonho que você quer alcançar, porque a gente fica preso lá no objetivo e esquece de fazer agora. O que eu posso fazer agora para chegar lá? E a gente gera ansiedade, fica ali o tempo todo olhando, e aí não vai acontecer, porque tem o efeito Zenão. É Zenão? É isso aí, Zé, não. E Muito foco, aí, Isa. Você foca, foca, foca. É a história do leite. Você tá ali, quando você sai, o leite derrama. e Mas, várias cara, coisas, se a gente for analisar, acontece isso na vida da gente. e isso, na minha visão, é a ressonância. Porque se você emite uma energia de apego e cadê, é isso que você recebe. Cadê, e não tem resultado. Se você tem certeza, e, cara, isso também fala sobre a fé. Que a fé não é conhecer, é acreditar sem duvidar. Então, a gente vai percebendo que há Acreditar sem duvidar no que não se vê. no que não se vê. Você nem vê, mas acreditar e não duvidar que está lá. É a história da garagem do carro. Você foi olhar, velho? Pô, bicho. Você foi na Aí as garagem. pessoas falam o seguinte: não, pode pôr o pé que Deus vai pôr o chão. Não, você só está pondo o pé porque sabe que Deus vai pôr o chão. Então põe o pé sem saber que ele vai pôr o chão. É aí que está a fé. É pôr o pé, mesmo achando, ou talvez nem se preocupando com isso, se vai ter chão ou não. Porque você confia tanto que se joga. E aí a gente entra naquela parada lá da criança, né? E se ela estiver em cima da casa e se falar pula, ela pula, cara. Ela pula, porque ela confia sem restrição. E eu falo que a gente se estraga ou adquire limites conforme vive. Porque nascer, a gente nasce perfeito. Somos criaturas de um Criador incapaz de errar. E a criança só tem o subconsciente, né? O consciente ainda não veio. Então, e o sub é Ela ainda justamente. não criou o fator Exatamente. crítico. E quando a gente entra com aquilo que você tira do fator crítico, a gente entra onde? No subconsciente. Então, lá, ondas, infinitas possibilidades, né? Subconsciente é isso. O consciente é partícula, né, bicho? Então, tem que romper isso e ir pro ondas. Subconsciente. Diga, Acho que Isa, fala pra gente. Eu estava observando um monte de coisas. Eu até ia comentar de uma pesquisa, a hora que a Catherine falou da alergia, mas vocês já foram para outro assunto. Deixa eu comentar da pesquisa rapidinho. É uma pesquisa que eu gosto muito, relacionada à alergia, mas não é o tipo de alergia que a Catherine tinha. É uma alergia de pele. É uma pesquisa que ela está descrita no livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Shao Accord escreveu ela lá, só que ela foi feita no Japão, eu não vou lembrar exatamente os números, mas ela é muito interessante. Foi feita com alunos de uma universidade no Japão, alunos extremamente alérgicos, mas era uma dermatite de pele. Eles pegaram urtiga
Os alunos foram vendados e eles falaram para os alunos que eles passariam a urtiga no braço esquerdo deles e uma planta comum no braço direito. Só que eles trocaram, eles falaram que passariam a urtiga no braço esquerdo e a planta comum no braço direito, mas na realidade eles passaram a urtiga no braço direito, onde os alunos acreditavam que seria uma planta comum. E onde os alunos acreditavam que seria a urtiga, eles passaram uma planta comum. 100% dos estudantes tiveram alergia com uma planta comum. E se não me falha a memória, 2% teve alergia com a urtiga de verdade. Olha que 100% show. teve alergia com a planta comum. Então, é a sugestão realmente. Que show, o né? acessar o subconsciente. Porque daí, que recurso eles tinham? Para ver, não tinha, né? Estava vendado. Era acreditar no que eles estavam ouvindo. Isso aí. Ou, aliás, o 5 sentido, mais uma vez aí, ouvindo, ou vendo, ou tocando, ou, entendeu isso? Usando os 5 sentidos. Sim. Entendeu? E aceitando, porque daí você tira Tá, aí, ó, você vai me fez direto para lembrar, o Isa, subconsciente que vocês estavam falando aqui, simplesmente eles aceitaram a sugestão direto para o subconsciente. Perfeito. Tá E feito. você me fez lembrar muito aquela historinha que todo mundo acho que já conhece, da formiga, né? A cobra. Que um cara foi picado pela formiga, quando ele olhou, ele viu uma cobra. E o cara foi picado pela formiga, quando ele olhou pela cobra, e quando ele olhou, viu a formiga, né? Então, eles tiveram efeito contrário, né? O que viu a cobra, ele teve o efeito como se tivesse sido picado pela cobra. E o que foi picado pela cobra, ele olhou, viu uma formiga e não teve o efeito. Eu sei que quando a gente conta isso, parece, né, uma coisa assim, bizarra, né? Tipo, pô, uma historinha. Na prática, a história é outra. Mas não é. É igual a história do cara que foi condenado à morte. Colocaram ele falaram para ele que ia cortar o sangue, cortar o pulso, e ele ia Isso. sangrar até a morte. E deixaram pingando. E ele não sangrou nem uma gota, mas no final, quando parou de pingar, ele morreu. Acreditando fielmente que estava totalmente sem sangue. E você Sim. quer ver uma coisa É porque a legal? pessoa busca referências, né? Que nem esse estudo que eu Exato. falei da urtiga. Eles são alérgicos. Era um grupo de alunos alérgicos. Então é fácil para eles buscarem referência de como é sentir aquilo ali. Eles buscam referência e reproduzem com facilidade. Exato. Isso a gente faz, por exemplo, com a hipnose, quando você faz ressignificação de sabores. Você não consegue falar para uma pessoa e inventar um sabor, mas você Não. consegue trocar uma coisa que ela já conhece com outra que ela não conhece. Isso é fácil, facílimo isso. Tá aqui a cebola, mas é uma maçã, né? Exato. Você quer ver uma coisa legal? Você ainda tem a pedra que eu te dei? Tem. E aí você faz ainda os pedidos para a pedra, assim, confia? E um dos pedidos é acontecer. Um dos pedidos que eu fiz foi poder entrar na marca que eu entrei agora, recentemente. Deu Para certo? ser patrocinada. Deu? Caramba! Então, essa pedra é poderosa, depois você me empresta. Não, o poder é meu. É a Cara, olha isso. crença. Eu comprei Antes de algumas você pedras. falar, é só as pessoas experimentarem. Experimenta, seu filho caiu. Olha, experimenta a sugestão. Fala para ele assim: nossa, você é forte, apenas pulou e tal, tá bem. Vamos limpar aqui, lavar. Que forte você é. Caiu, nem chorou. Agora experimenta o contrário. Machucou demais. Qual que vai ser a reação da criança? Todo mundo aqui já vivenciou isso. A criança cair, o pai que faz aquele escândalo, a criança chora, dá aquele show, dá febre, não pode dormir. Agora, a criança que ela é motivada a ser mais forte, ela fica bem, ela levanta e fala, e aquele ar de guerreiro, assim, isso tudo é sugestão. A gente fala que mãe dói, né? Mãe dói. Minha mãe, ela sabe. É só ver a mãe que já Aí derrete. dói, mãe dói. Agora, ó, A mãe cura também, é só dar um beijo. Que Também. Dá um beijo, mamãe vai dar um beijinho, Agora, vai sarar. deu um beijo, sarou.
Agora, olha que coisa interessante, cara. A sugestão, ela não tem força por si só. Ela depende de quem é essa pessoa que está dando a sugestão. Eu preciso acreditar, eu preciso olhar para algo, tipo, aquela história de acreditar no médico, entendeu? Então, o poder da sugestão, ela tem uma ligação muito com isso, entendeu? Ela ó, tem um marinheiro, acho que vocês também conhecem essa historinha, e o cara tá no barco, né, e tem um marinheiro, assim, que tá olhando lá de cima, né, a coisa, e o hipnólogo vai lá e vê uma menina, assim, sentada também, olhando pro mar. Aí ele vai lá e faz a mesma sugestão para os dois, né? Ele chega lá pro marinheiro e diz, ó, cara, como você tá amarelado, tá ficando meio amarelo, você tá meio chupando, não, cara, não sei o que e tal. Cara, o marinheiro deu risada, só faltou mandar ele para aquele lugar. Teve nada, cara. Ele chegou pra menina e disse, ó, você tá meio estômago do navio, faz a gente enjoar, você tá meio amarelada, sei lá como é que você tá. A menina começou a vomitar, brother, tá entendendo? Começou a passar mal. Então, circunstância, o ambiente, o que é que ela tá falando, a menina não tá acostumada àquilo. O cara não. O cara já era o habitat dele normal, entendeu? Já era, sabe, fazia parte de todo o processo. Então, quem é? É igual Jesus, né? Eu sempre digo isso quando Jesus chegou lá na figueira, que tocou, que não viu, né? O fruto, que nunca mais nasça fruto de ti. E realmente é o que aconteceu. Eu sempre falo que os filhos, né, de vocês e tudo, é uma figueirinha, né? Então, cuidado com aquela sugestão que você. Esse menino nunca vai dar para nada, você sai, vai para lá. Isso é o poder da figueira. Esse menino pode ser que ele seque para o resto da vida. Eu já assisti isso. Aí o cara começa a fazer curso, faculdades, tem uns 5 faculdades, cara. Tem mais 3 mestrados, mais sei lá o quê, com doutorado, e tá desempregado, cara. Tá ganhando 2 salários, um salário, sei lá. Sabe? E cheio tem toda a ferramenta para coisa. O que que acontece? Aquela sugestão lá, cara, que ele escutou, entendeu? A Figueirinha escutou de Jesus, ó. Nunca mais esse cara nunca vai dar para nada. Cara, isso fica. E o poder, né, Dilmar, eu sei que eu vou estar puxando a sardinha aqui, mas o poder da hipnose nesse ponto é uma coisa surreal. Enquanto você ficaria com todo respeito, 1 ano de psicanálise, eu acho que na hipnose você ficaria 1, 2 sessões, você já estaria, sabe? É surreal, galera. Olha, eu sou suspeita para falar, mas, enfim, até aquele detalhezinho, né, Dilma, que o cara diz, meu, mas não é que a gente tenta desmistificar essa história, né, de que palco é uma coisa e o hipnose clínica é outra. Galera, eu hoje relaxei, eu não falo mais isso. É a mesma coisa, eu só não vou te dar cebola para você achar que é maçã, mas eu vou pegar os teus traumas e eu vou mostrar o céu para você, o outro lado dessa sua depressão. E você, do mesmo jeito que o cara curtiu uma maçã, você vai sair dessa depressão. Eu vivo muito isso na hipnose. Recuperar recursos que a pessoa já tem, cara. Olha, uma coisa que é engraçada, vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Um cara chegou para mim um dia e falou o seguinte, cara, eu tô ansioso, depressivo, não sei o que fazer, eu quero começar com atividade física. E aí eu tenho uma academia, né? E a galera, não, então tá, então vamos começar com atividade física. Ele, de uma certa religião, foi fervorosa e não acreditava em nada disso e tal. Em hipnose, não podia, era pecado, coisa do diabo e tudo mais, essas coisas assim. Falei, tudo bem, começa com atividade física. E aí já falei para ele, falei, cara, você vai ver que quando você começar a andar numa esteira, você já vai se sentir melhor. E lógico, cara, eu sou especialista no comportamento, eu sou um cara que observo muito. E aí eu fico aí olhando para ele, e ele andou assim, já deu aquela arribada, né? E eu falei, e aí, cara, não foi melhor? Cara, não dou margem para falar não. Não foi melhor? Eu te falei, cara. E ele, foi, cara, eu tô me sentindo melhor. Eu falei, toma aqui, leve essa pedra.
essa pedra eu ganhei. Aí criei toda uma história, né? Essa pedra eu ganhei quando eu fiz um curso assim, com fulano de tal. É uma pedra vulcânica, com todas as propriedades da natureza, tudo aqui é força da natureza, foi condensada nessa pedra. Leva essa pedra chama Pedra do Desejo. Leva essa pedra e faz um desejo. Cara, eu tenho certeza que você vai ser atendido. Ele pegou a pedra, mas na pedra ele não pôs muita fé. O que ele fez? Deu a pedra para o filho dele. Ele falou o seguinte, falou, cara lá da academia, aí eu era o cara da academia já, né? Mudou tudo. O cara da academia me deu essa pedra aqui, falou que é para fazer um desejo que ela realiza. E o filho dele pegou essa pedra. E ele foi trabalhar. Ele trabalhava à noite, foi trabalhar. E aconteceu um monte de coisa lá nessa noite. Sei que no fritar dos ovos, um dos patrões dele falou, cara, eu vou te levar em casa. Quantas pessoas tem na tua casa? Ele falou, eu, minha mulher e 2 filhos. Então, 4? Beleza. Eu vou passar ali, vou pegar 4 X-tudo para você levar para casa. Ele lá, não precisa não, tá tranquilo. Ele falou, não, cara, eu tô me sentindo na obrigação de fazer isso. Foi lá, comprou 4 X-tudo, entregou para ele e deixou ele em casa. Quando ele chegou em casa, ele chegou com uma sacola na mão, a mulher dele falou, o que é isso aí? Ele falou, o patrão deu um X-tudo para nós. Aí o menino dele veio com a pedra, tá brincando. Eu falo, acabei de falar que eu queria comer um X-tudo. Conclusão, ele tomou a pedra e já fez os pedidos dele. Ele passou a acreditar, cara, em um viés de confirmação, entende? O menino acreditou. O menino pediu que queria comer um X-tudo e veio igualzinho. E quando ele chegou no outro dia, cara, na academia, ele chegou vibrando com a pedra na mão e falou, cara, eu não solto mais nunca. Aí eu falei para ele, cara, eu vou te contar. Não é a pedra. É a sua crença. É o que você acredita. Esse cara, ele mudou completamente. Inclusive, para você ter uma ideia, ele estava com tanto estresse que ele estava com alopécia. Ele tinha várias falhas capilares, assim, cara peladona gigante. O cara hoje, ele usa boné porque o cabelo cresce. Ele não tem mais aquelas carecas que foram... O cabelo cai, chega a sumir a gordura do couro ali, então fica seco. Não tem. Mas você curou. Eu não. Foi a crença dele. Ele acreditou. Foi a pedra. Não, cara, a pedra comprei do Mercado Livre. Inclusive, a Catherine sabe, eu dei para ela e acabou de realizar um desejo dela. Crença. Então, Diomário, não é a técnica, não são as muletas,